Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Acabei de deixar o André na escola e, como vocês sabem, eu não posso gravar dentro da escola. A escola do André é essa aqui, mas a entrada é lá nos fundos. Aí agora vou para casa para começar a minha rotina do dia. Não tenho muita coisa hoje para fazer, até porque o Léo tá dormindo, porque ele tá trabalhando durante a semana, à noite. E aí não posso fazer muito barulho. Mas aí o que eu for compartilhando o que eu for fazendo durante o dia hoje, o que eu puder, eu compartilho com vocês. Vou virar a câmera aqui para mostrar como é que está o nosso outono aqui na Itália. As folhas já estão caindo todas, então as árvores estão começando a ficar sem folhas. E eu acho lindo isso aqui, sempre gostei. Quando no Brasil também, algumas árvores que caem as folhas nessa época, eu achava lindo. E aqui eu vivo isso, né? Eu compartilho com vocês essa fase maravilhosa que nós estamos vivendo. Então, para quem pediu se a escola dos meninos é longe, e não, é 5 minutos da nossa casa. A gente mora bem no centro da cidade aqui que escolhemos. Na verdade, é a cidade que nos escolheu, né? Não fomos nós que escolhemos. E hoje é dia de feira. Mas a feira tá pequena porque estava chovendo até agora há pouco e agora o sol abriu. Então a feirinha se concentra aqui na pracinha da cidade. É uma média aí de umas 20 barraquinhas aqui, não é muito grande. E também não vou me aproximar muito, porque aqui na Itália é bem complicado para filmar as pessoas. Aí a feira se concentra aqui. Aqui é só algumas, né, das lojinhas que tem. Mas lá para trás tem muito mais. Hoje, como choveu, então nem todas vieram. Essa é a avenida principal que corta a cidade. E aqui na nossa cidadezinha não tem bairros, é uma comune só. E essas colunas que vocês veem aqui do meu lado é a igreja matriz da cidadezinha. Aqui tem uma média de 2.000 e poucos habitantes. Essa é uma outra avenida também que é bem movimentada. E tem que se cuidar para atravessar os sinais aqui, porque eles abrem muito rápido e fecham. E às vezes está aberto para o pedestre, mas os carros da esquina dobram para o outro lado. Tem que ficar sempre atento. E é uma região bem segura, a gente gosta bastante de morar aqui. É um lugar maravilhoso. Aqui, quase na frente da minha casa, tem uma fonte de água mineral. Aí você paga, né? Coloca umas moedas aqui. O valor é bem baixinho. Uma hora dessa que eu vim buscar água aqui, eu mostro pra vocês. Até tinha antes um casal pegando água. E ali é da farmácia. Se precisa de alguma coisa, algum medicamento, alguma coisa que pode ser vendido sem prescrição médica, é só vir ali pegar. Pegar que eu digo, pegar e pagar, né? Nada é de graça. Aqui na Europa não é diferente. E essa rua, durante o horário de pico, tem bastante movimento de caminhão. Aí a farmácia fica aqui do lado e nosso prédio é logo aqui. Então eu moro bem no centro da cidadezinha que nos acolheu. Eu já cheguei aqui no prédio, agora eu vou abrir a porta. E chegamos. O prédio é antigo, como você sabe, né? Como a grande maioria aqui na Itália, é tudo bem antigo, da década de 60. E tem escada, e sim, aqui também tem elevador. Então não é só escada. Eu prefiro escada. Normalmente eu ando só de escada. Mas hoje, como eu tô mostrando pra vocês, então eu vou de elevador. E o elevador aqui é um pouquinho diferente dos do Brasil. Aqui as portas não abrem automaticamente. Você tem que abrir e fechar elas. São duas portas, essa primeira aqui é a de segurança, né? Enquanto o elevador não chega, ela não destrava. Ó, soou esse barulhinho. Aí eu abro a primeira porta. Abro a segunda. Deixa eu virar pra cá.
Aí eu fecho a de fora primeiro e fecho a outra. Escolho o nosso andar, nós moramos no terceiro. E aí subimos, ele tem aqui essa parte de vidro, então você sempre vê quando eu passo nos andares. E como eu falei, eu sempre prefiro andar de escada. Já faço um pouco de exercício, né? E assim eu me movimento, mantenho as pernas firmes. E aí chegamos, se demorar para abrir a porta, a luz apaga automático. Abre as portas. Fecha a porta de dentro, porque senão o elevador não se movimenta. Trava essa aqui também, precisa estar travada. E ok, elevador liberado. E a nossa porta de entrada, por hora, não tem decoração nenhuma, mas eu também vou decorar esse espaço mais pra frente. Vai ficar bem bonito também. E chegamos em casa. Como parou de chover agora há pouco, então o tempo tá limpando. Vamos ver se já vai dar pra ver as montanhas nevadas. Já, vai dar pra ver alguma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Mais pra cá um pouquinho. Não vai dar pra ver nitidamente ainda, mas dá pra ver. Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera. Ó, as montanhas já estão com bastante neve. Ainda tem bastante nuvem sobre elas, mas os picos já estão bem nevados. E aqui, quando tem neve na montanha, é frio para nós. Aqui, o que é esse espaço aqui? Eu não sei se eu já mostrei para vocês, eu acho que foi lá no Instagram que eu mostrei. Aqui são como se fosse sede de fazendas. Isso aqui são... como aqui o cultivo de arroz é muito forte, né, a agricultura, então aqui se chama esses espaços de caxina. Tem muitas aqui na minha cidadezinha, não só aqui, mas nas cidades da região inteira aqui, assim. Então aqui é uma caxina, é como se fosse uma fazendinha. Tem o maquinário dos agricultores, tudo tá aqui. O arroz é armazenado aqui também, só que no subsolo. Na época de colheita, então, tinha um pouco mais de ruído por causa do processo de secagem e eles armazenam tudo no subsolo. Uma forma de segurança, né? Que se acontece alguma coisa, uma tempestade, um incêndio, o arroz está seguro, eles não perdem a safra. Esse aqui que o telhado está caindo também faz parte ali da caixina. Eles estão restaurando aos poucos. Aqui na Itália é bem complicado o método de restauração. Não é simplesmente desmanchar e fazer outro. Não. Aqui tem toda uma regra, várias normas que precisam ser seguidas. Nessa vista do outro lado, né, das campanhas. E aquela igreja ali, lembra o dia que da nossa caminhada? Então nós passamos na frente dela. Ela está sendo também restaurada, estão fazendo a parte de pintura. E é uma igreja bem bonita, só que essa eu não entrei lá dentro ainda, só por fora que a gente passou por ali. Então aqui na Itália tem muitas igrejas, muitas, muitas mesmo. E aí conforme eu for conhecendo eu vou mostrando para vocês. No domingo nós fomos no centro de Novara para comprar um presente para o Pietro. Até aqui tem parte do que ele escolheu, é um Lego que dá para montar várias formas de avião. Aí ontem ele e o Léo começaram a montar. E essas são as partes que descarta, que vem as pecinhas aqui. Aí destaca isso aqui e descarta. O André tava brincando. E também acabamos comprando roupa para eles, porque né, eles tinham pouca roupa. E agora começa a esfriar, usa muito mais roupa. Aí eu queria ir lá na H&M para comprar um fofinho, igual esse meu aqui, ó. Já comprei um para mim, é branco. Esse que eu paguei 10 euros.
E eu quero comprar para os meninos. Eu e o Léo já temos, então preciso comprar para eles. E eu tinha visto uns bem bonitos lá na H&M, só que na loja física não tinha. Aí acabei que comprei outras coisas. Comprei 3 moletom assim pro André. É um pack com 3, né? Tem 3 peças. Uma azul marinha, uma cinza e uma preta. E paguei 30 €. Então, 10 € por peça. E as roupas são muito boas. Aí comprei esse aqui de 2, também pro André. E essa, as 2 peças. Agora para ele usar por baixo das jaquetas, das roupas para ir pra escola. E lá também na H&M eu peguei pijaminha para eles, né? É algo que eles usam bastante. Então peguei um pro Pietro e um pro André, igual. Eles gostam de pijaminhas iguais. Então eu peguei um para cada vez, porque eles já andaram provando. Como que tá o outro? Eu tenho que tirar as etiquetas porque eu vou passar tudo na água para guardar. O meu fofinho tá aqui porque quando eu levantei de manhã eu coloquei e depois troquei as jaquetas e ficou aqui. Não quero ir lá no quarto para não ficar fazendo barulho pro Léo. Essa blusinha de lã também, uma lãzinha também, comprando lá na H&M e pagamos 10 €. Essa aqui é do Pietro. Ah, calça jeans. Eles não tinham jeans. Aí aproveitei e comprei uma para cada um. Essa aqui do Pietro, 13 €. E a do André... Ah, ele já tirou o preço. Mas acho que 10 € as calças. Depois eu fomos na... E essas lojas são tudo ali no centro de Novara. Uma hora eu vou ir para gravar como é que é a cidade. É muito bonita, mas eu tenho que ir um dia com mais tempo para poder mostrar todos os lugares para vocês. É maravilhoso. As igrejas são lindíssimas. Quem me acompanha no Instagram viu algumas fotos das igrejas que eu já mostrei ali de Novara. Eu já fui nas 2 principais e compartilhei fotos lá. Aqui para o canal eu quero gravar um vídeo específico de um tour ali pelo centro histórico da cidade. Aí saímos da H&M e fomos lá na Zara, que fica ali perto também, para ver se eu encontrava um casaco para mim, um casaco bonito, né, para quando eu saio, porque aqui o povo se veste muito bem. E eu só tenho aquela azul ali que vocês viram eu tirando, que eu ganhei da minha tia, que eu não trouxe casacos do Brasil, a não ser as minhas jaquetas esportivas. Aí lá na Zara eu acabei comprando 2 camisas para mim. Essa listradinha tá aberta porque eu provei. Elas têm esse formato um pouco mais largo e eu gosto, não gosto de roupa mais ajustada, que nem eu já gostei uma vez. E essas aqui eu paguei 20 € cada uma. Elas são de algodão e são mais ou menos no estilo que eu quero seguir agora. Então eu tô seguindo esse estilo mais minimalista. Eu procurei comprar camisas de boa qualidade para eu variar muitos looks. E claro, não podia faltar uma branca, né? Camisa branca é uma peça fundamental no armário de qualquer mulher, que eu não tinha mais há muito tempo. Então eu comprei essa branca. Ela também tem um estilo maior, assim, parece grandona, mas no corpo ela fica bem bacana. Comprei essas 2, 20 € cada uma. Essa basiquinha bem basiquinha mesmo para colocar por baixo dos casacos. Essa aqui paguei 8 €. Essa jaqueta foi meu amado marido que viu e claro que eu gostei muito. Ela é curtinha, é um estilo mais curtinho e tava na promoção essa aqui. E ela é super quentinha. 30 € essa jaqueta. Ela tem olhos de lince, sempre encontra coisas boas por um preço maravilhoso. Ah, deixa eu pegar o casaco que eu comprei por
sei se eu gostei, mas acho que é porque eu não tô acostumada mais com esse tipo de casaco. Deixa eu pegar aí. É um tipo de um sobretudo, só que o meu tem capuz. Ele fica bem confortável, é bem quentinho. Ele parece que fica grande, mas não é o estilo dele. E também posso usar outra roupa embaixo, né? Uma outra blusa quente quando tiver bem frio. Esse aqui eu paguei 50 € e ele é de lã. Queria um preto, só que com ir com os meninos, eu não consigo me concentrar direito para escolher as coisas. Aí quando eu chego em casa eu fico na dúvida, será que eu gostei? Porque eles não param quieto, eles não dão sossego. Então, eu comprei, cheguei em casa, provei várias vezes. Depois eu vou vestir para vocês verem. Mas ficou bom. Ele é 50 €, 49,95. E o meu tamanho é o menor que tem aqui na Europa, é o small. No Brasil é o P, então não tem menor que isso, esse é o menor. Aí eu vou passar tudo na água agora, sabe que eu gosto de lavar porque, como eu já trabalhei em comércio, então eu sei que essas roupas até chegar a nós passa por muitos lugares, muitas mãos, desde a fabricação do tecido até chegar em nossa casa. Então eu vou passar na água, é aquela lavagem rapidinha, leve, de 15 minutinhos, só para dar uma enxaguada, vou passar um sabão e aproveitar que o sol apareceu para secar tudo. Que essas eu não vou secar na máquina, né? Eu vou lavar na máquina, mas eu vou secar aqui fora, aproveitar que hoje tem um ventinho e tem sol. Então vamos lá para a lavanderia para colocar essas coisas para lavar. Tem mais roupas aqui para lavar, mas como essas ali precisa de outra forma de lavagem, eu vou deixar para depois. Também tem uma toalha, junto com as toalhas. E eu sempre começo lavando as roupas escuras primeiro. Por quê? Porque se eu colocar roupas claras, depois quando eu for colocar as escuras, pode pegar penugem das roupas claras. Então, primeiro as escuras. O botão aqui parece ser botão normal de você passar dentro da casa, só que não, é de pressão. Como é para criança, então eles já pensam nisso. O modelinho é como se fosse dentro da casa, mas o botão é pressão. E a do André não tem zíper, a do Pietro tem. As roupas já estão todas limpinhas. O vento já derrubou uma camiseta do André, nas escuras que eu trouxe. Tive que colocar meu fofinho pra vir aqui fora porque tá frio. Vai secar rapidinho essas.
Tô ouvindo um burro rosnar. Não é rosnar, né? Como é que burro faz? Relinchar, né? Tô ouvindo um burro relinchar, não rosnar. Rosnar é cachorro. Só vou monitorar para não cair nenhuma. Já estou aqui preparando o nosso almoço rapidinho. O que eu estou fazendo hoje? Vou fazer um repolho refogado. Aí piquei ele grosseiramente. Agora eu tô colocando um pouco de pimenta. O almoço hoje é só eu e o Léo. O Léo acabou de acordar, tá tomando banho. Então eu coloco pimenta que os meninos não vão comer, porque eles não gostam de pimenta. Não que eles não gostem, mas eles torcem o nariz pra comer. Aí aqui eu tô fazendo bife suíno acebolado. Tá quase pronto já. É só mesmo pra cebola pegar o gostinho aqui. A carne já tá praticamente pronta. E aqui se come bem mais, pelo menos aqui na minha região, mais carne suína do que carne bovina. E eu amo carne suína, até porque ela faz menos mal para nós do que a carne bovina. A repolho é rapidinho para cozinhar. Coloquei sal, pimenta, um pouquinho de água e vou regar agora com um pouquinho de azeite. Agora deixa dar uma murchada e tá pronto. Não gosto de repolho muito cozido, é só al dente mesmo. Apertei o fogo e aqui eu já vou desligar para não ficar seco. E nessa panela aqui eu cozinhei batatas. Eu ia fazer um purê, mas eu não tenho leite. Então vai ser só cozida e temperadinha. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês uma coisa. Para mim não é comum, né? Porque pelo menos eu não via isso no Brasil. Não me recordo também de ter visto quando era criança. A migração das aranhas. Estão vendo aqui, ó, que tem um monte de teia de aranha? Espero que esteja dando para ver, porque o sol tá bem forte aqui. Aqui em casa, ó, tem teia de aranha. Elas saem voando, simplesmente voando, assim. Aquelas teias gigantescas. Até agora tava voando uma ali enquanto eu fui lá buscar o celular. Não deu para ver. Mas enfim, aqui acontece a migração das aranhas. Espero que vocês estejam conseguindo ver uns pequenos pontos voando pela campanha, voando pelas casas. Talvez quando eu for buscar os meninos, eu consiga ver algumas maiores. Mas é bem normal, porque agora ela é a fase delas migrarem, né? Elas procurarem novas casas. Outra coisa também que tem bastante aqui são joaninhas. Também está acontecendo a migração da joaninha. E tem muito. Elas já começaram a aparecer hoje de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui em casa. Aqui tem uma, ó, mas não é só essa. É muitas joaninhas. Elas estão começando a aparecer agora. Normalmente quando chove, daí o sol esquenta e elas aparecem. Também elas estão migrando, procurando um lugar quentinho para ficar, né? Pelo menos é o pouco que eu sei, né? Como para mim é novidade também, então eu tenho que tomar um maior conhecimento para compartilhar com vocês. Agora deu uma parada. Olhando a olho nu aqui de casa, eu vejo muita teia de aranha voando, ó. Acho que vocês vão conseguir ver uma gigante passando aqui agora. É tudo migração de aranha. Nós já almoçamos, na verdade já são quase 2h30 da tarde. A gente acabou de almoçar agora há pouco,
que o Léo vai trabalhar hoje de novo, só que um pouco mais cedo, porque amanhã aqui é feriado e aí ele não trabalha. Já lavei mais uma máquina de roupa escura que vou tirar agora. Só que essas eu não vou estender lá fora, por causa da migração de joaninha. E aqui também tem um outro gafanhoto, tipo um gafanhoto, um bichinho verde, não sei que espécie que é, que também tem bastante. Então, para evitar que elas fiquem na roupa e... não sei, né? A gente pode esmagar alguma delas por acidente e acabar acontecendo de desenvolver alguma alergia. Aí eu já recolhi o varal com as roupas que ainda estão úmidas, que é bem poucas peças, a maioria já secou, e vou estender lá na sala, que assim evita dos insetos pousarem. Lá eu só vou colocar as calças e as roupas pequenas. As camisas e camiseta eu vou deixar aqui no varal mesmo, pendurada no cabide. Já organizei as roupas, lavei a louça, ainda tem que limpar o chão, mas daqui a pouquinho já tá na hora de buscar o André. Aí nessa caixa aqui chegou o meu cesto de roupa suja. Lembra que tava faltando na decoração da lavanderia? Então, chegou agora de manhã. Aí eu vou abrir para colocar lá. E aqui eu compro muito pela Amazon. No Brasil era o Mercado Livre. E aqui é a Amazon. Vem bem embaladinho. Ai, ele é bem bonito. Esse é o fundo. Agora tá certo, eu tava montando errado.
Mas eu não quero que o saco fique aparecendo. Então eu vou colocar aqui no ferrinho. E a tampinha. Bonitinho. Ela vai ficar aqui. Não atrapalha a porta. Fica pertinho do tanque. Aqui já tem uma camiseta e uma meia. E vem pra cá. Essa história eu nem vou colocar ali, que são as próximas que eu vou lavar. Aí a minha bacia eu guardo dentro do armário. Já está na hora de eu ir buscar o André. Aí lá fora tá frio. Mas não ao ponto de eu usar pashmina. Acho que eu vou sem pashmina, só vou colocar o casaco. Esse casaco é corta-vento e ele é bem quentinho. Ele foi eu considero ela minha tia, né? Ela é tia do Léo, que me mandou. Ela mora ali em Verona. Eu numa excelente hora, né? Porque eu não tenho casacos assim. E para levar os meninos na escola de manhã, que chove, que é frio, que tem vento, então isso aqui é muito bom. Agora calçar minha botinha e vamos buscar o André. Já peguei o André e não consegui gravar antes, porque eu achei que estava gravando, só que não. O celular estava parado. E agora vamos pegar o Pietro. O André é uma figura. Esse aqui é o nosso pequeno comércio. Lembra que eu comentei sobre as bicicletas que não tem cadeado? Aqui tem um, não. Ela tá sempre aqui. E olha que linda que estão as árvores. Árvores de outono. Eu acho linda essa paisagem. Adoro, adoro. Aí eu vou por outro caminho hoje para mostrar um pouquinho mais para vocês. Agora tá vindo um caminhão para variar. Essa paisagem aqui é muito bonita, muito legal. E agora nós vamos pegar o Pietro, já tá batendo o sinal da escola dele. E essa aqui é a escola do André. Nesse espaço aqui fica a escola do André. Isso aqui é aqui? Uhum. Tem criança aqui, mãe? Tem, né? Aqui é uma das pracinhas da cidade. Tem um chafariz que o André sempre senta lá naquele sapo. Eu ia me soltar aqui a piscina. Não, tá frio? Andiamo! Não vai correndo. E aqui é o fundo das escolas dos meninos, tanto do André quanto a do Pietro. E ali os pais vão indo buscar. Vou apurar porque o Pietro já saiu. E olha quem já chegou da escola!
Acabei que não gravei mais nada pra vocês ali depois que eu peguei o Pietro, porque quando envolve criança, aqui na Itália as regras são bem rígidas para imagem, principalmente sobre imagem de criança, então pode dar problema, e é o que eu menos quero, né, é ter problema por filmar alguém sem autorização, principalmente criança. Mas aí já viemos, né, meu amor? Sim. Já tomamos um cafezinho, fiz um cafezinho pra nós. O André tomou um suquinho, né, André? E o Pietro queria café com leite, mas acabou o nosso leite, né, meu amor? Amanhã temos que buscar. Amanhã aqui é feriado. Aqui o feriado é antes do feriado aí no Brasil. Normalmente no Brasil se guarda dia 2 de novembro, né? E aqui é dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, que tudo para. E até o Léo já voltou a trabalhar, porque hoje ele trabalha até meia-noite, para daí amanhã ele não ir trabalhar, por causa do feriado. Aqui todo mundo tem férias. Eu tenho férias amanhã, o Té tem férias amanhã, o papai tem férias amanhã. Menos a mamãe, né? Mamãe nunca tem férias, né, filho? Uhum. Então amanhã eles estão em casa. O dia hoje começou chuvoso de manhã, mas terminou lindo. Eu quero ver se o pôr do sol for bonito, eu gravo para compartilhar com vocês. E fala para assistir se você gosta de ir na escola. Gosta? Você também gosta, André? Sim, porque mamãe já se Eles estão adorando. Eles estão adorando ir na escola, né, filho? Sim, hoje teve festa de Halloween. Hoje o dia foi de Halloween. Eu não gosto de comemoração de Halloween, porque para mim Halloween não é uma data que se comemora, porque a comemoração é reversa. Eu acho que quem estuda a Bíblia, quem é bem crente a Deus, sabe o que significa a verdadeira Halloween. Então aqui em casa não se comemora nada de Halloween. Na escola eu até que tolero, mas o Pietro não usa fantasia, não foi fantasiado hoje. E o que menos envolver Halloween, melhor. Porque não traz boas energias e esse tipo de coisa não entra aqui dentro de casa. Que nem a professora fez esse chapéu, ok. Eles fizeram uns trabalhinhos durante a semana também, né? Eu não posso proibir ele de fazer na escola. Mas por influência minha, não se comemora essa data aqui em casa. Morcego até que pode entrar aqui em casa, né, mamãe? Morcego, ok. A abóbora pode entrar, né? Mas aqui... Sim, meu irmão. Tanto que eu não faço nenhum tipo de decoração de Halloween. Porque não é bom, porque não atrai boas energias. Então, tudo que não é bom para minha família, que não faz bem espiritualmente para todos, não entra nessa casa. Aí amanhã então é feriado, dia de Todos os Santos. Se tiver missa, nós vamos na missa. E sim, nós somos católicos. Agora que a nossa vida começou a ficar tranquila, a gente vai frequentar a igreja com mais frequência. Até porque o Pietro começa a fazer catequese em breve, eu tenho que ver sobre matrículas, qual a época que começa, porque ele precisa fazer catequese também. A igreja é ali, pertinho, né? Eu até tinha gravado, quando eu fui buscar o André, mostrando a igreja para vocês, mas não gravou. Então aí fica para o próximo vídeo de vlog, né? Eu mostro a igreja para vocês. Por dentro ainda não consigo mostrar, porque essa igreja nossa aqui, ela fica bem escura dentro. Talvez se eu ligar o flash do celular, ele acabe que filme alguma coisa. Mas aqui é bem escura dentro da igreja. E aí, quando as luzes estão acesas no dia que tem missa, aí daí não pode filmar, né? Mas eu moro num lugar bem bacana. E conforme os vlogs forem acontecendo, eu vou compartilhando com vocês agora mais coisas do nosso dia a dia, né, filho? Sim, eu posso pegar meu tablet agora? Pode, meu amor, pode. Aí ele chegou, comemos, agora ele vai ver um pouquinho de tablet, depois banho e cama, né, meu amor? Sim, um pouquinho de tablet depois daí cama. E então o nosso dia foi esse.
mostrar um pouquinho do pôr do sol para vocês antes que ele se põe de uma vez, que eu fiquei conversando, acabou que ele se pôs e eu não vi. É muito rápido o pôr do sol, então se você não ficar ligado, tu acaba perdendo. Mas acho que vai dar para vocês verem um pouquinho aí da beleza do resquício de pôr do sol. Eu vou gravar mais vezes, né, para vocês, uns pôr do sol mais bonito. Eu já gravei, já tem vídeo que eu compartilhei desde o começo dele descendo até depois que ficou escuro. E é bem bacana. As montanhas agora dá para ver que elas estão encobertas pelas nuvens, porque é nuvem de frio. E amanhã, se eu não levantar muito tarde, eu mostro as montanhas bem cedinho, que é o horário em que elas aparecem, lindas e maravilhosas. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, um pouquinho do que eu fiz durante o dia. Eu passei parte da manhã editando vídeo, estudando um pouco de italiano, porque eu procuro evitar de fazer barulho pro Léo, ainda mais que ele precisava voltar 4 horas da tarde, ele já tinha que estar lá no trabalho, então ele saiu, era 3h10. Aí eu evito de fazer barulho. Mas lavei roupa, como vocês viram, fiz comida, nem mostrei ali o prato pronto, porque vocês viram eu, né, finalizando ali a preparação. Um almoço bem rápido, bem simples, mas que estava bem gostoso. Busquei os meus filhotes e a nossa rotina se envolve nisso, né? A cozinha, como vocês viram, ainda não foi montada, mas será em breve. Agora é o nosso próximo projeto. Era realmente esse cronograma que eu tinha seguido, primeiro o quarto dos meninos, depois a lavanderia, agora amanhã depois eu vou mexer mais um pouquinho no corredor, e daí depois a nossa cozinha, que vai ficar linda também, linda, 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 vai valer a pena esperar. Faz 2 meses e pouco que nós estamos aqui na Itália, e eu estou na minha cozinha improvisada. Eu já acostumei, nem ligo, assim, sinceramente, por hora tá funcionando super bem, eu cozinho, eu lavo, eu tenho tudo que eu preciso para cozinhar. A única coisa que é desconfortável é essa mesa na hora de nós comer ou na hora de eu fazer a preparação dos ingredientes para cozinhar. Mas em breve tudo isso acaba. O que está demorando mais para nós montar a cozinha? Nós precisamos construir uma nova parede aqui. E aí a gente não tem como trazer as chapas de drywall para casa, nós precisamos pedir. Até eu acho que vou acabar agora e vou dar uma pesquisada em relação à entrega, prazo de entrega e coisa das chapas. Vai ser algo super simples também, super prático, que nós mesmos, eu e o Léo, vamos fazer, né? Para não ficar pagando mão de obra. E é só porque os dutos de encanamento aqui passam por trás. Então, de certa forma, aqui a área molhada da cuba, ela já teria que ficar mais afastada por causa que atrás dela fica o registro da água e o registro do gás. Aqui é dentro dos apartamentos, esses comandos de fechar e abrir a água. O hidrômetro é aqui também, não é lá na rua. E a nossa torneira, como a torneira nova vai vir debaixo da bancada, então nós temos que construir uma pequena parede ali, porque não deu para cortar a parede para colocar os dutos da água no geral, água fria, água quente, dentro da parede, porque daria muito trabalho. Os canos que estão ali são muito antigos, então o custo poderia ser bem alto. Se tiver como reduzir custo, melhor ainda. Então a gente decidiu fazer essa parede que vai ficar a 7 centímetros de distância da parede original. Vai ser algo bem simples, bem rápido de construir. Nós vamos fazer com drywall para área molhada, né? E aqui é chamado de cartão gesso, nosso drywall aí no Brasil, ou gesso acartonado, que nós chamamos aí. Então, em breve, eu vou começar a montar os móveis. Primeiro nós vamos montar os móveis, vamos colocar todos eles aqui, né, na frente, para daí nós definir se realmente é assim que nós vamos querer. O tampo tá pronto, a única coisa que vai ser feita daí é os cortes, né, do tampo, onde vai ser embutido o fogão e a cuba, que é maravilhosa também. Tô ansiosa, assim, para ver tudo prontinho, tudo arrumadinho. A gente vai construir uma mesa aqui na cozinha, na verdade não é uma mesa, é uma ilha que vai ter aqui. Mas a gente vai compartilhar tudo com vocês em breve. Aí nos próximos vídeos eu acredito que a gente já começa a mexer com essa cozinha. Então por hoje foi isso. Espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho da nossa rotina.
Eu vou compartilhando sempre que eu puder, eu mostro como é que é o nosso dia a dia aqui para vocês. E aí seguimos, né? Com a nossa rotina aqui. É muito bom saber do feedback de vocês, que vocês estão curtindo, que vocês estão apreciando essa nossa nova fase de vida. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre e até o nosso próximo vídeo. Tchau!